Olá, seja bem-vindo aos meus alunos do curso de Introdução à Formação do Imaginário. Essa é a prometida aula extra a que eu me referi na última aula do curso, na qual eu vou tentar responder algumas das perguntas que me foram feitas durante o curso. Me refiro aí ao pessoal da primeira turma do curso, que foi feito porque o curso vai voltar a ser disponibilizado para venda nos próximos dias, então virão novos alunos e novas turmas, vamos dizer assim, possivelmente com as suas perguntas, e se for o caso eu dou conta de outras aulas extras de acordo com as perguntas. Essa especificamente tem a ver com as perguntas feitas para a primeira turma do curso. Mas não é uma aula apenas para os alunos. Eu decidi também fazer essa aula aberta, então é um vídeo aberto, porque já nesses alguns anos aí estudando esses sistemas da educação da imaginação, a imaginação e o imaginário em si, propriamente dito, a quantidade de alunos que eu tive, a quantidade de interessados, de curiosos e as perguntas que me fazem já permitem facilmente reuni-las, né, e fazer uma espécie de um FAQ, né, a famosa resposta às perguntas frequentemente feitas. Então eu decidi fazer esse vídeo também com uma tentativa de dar conta dessas perguntas que não são propriamente do curso, mas que tem a ver com ele, tem a ver com o tema. Então eu decidi fazer não só uma aula extra do curso, mas também sendo um vídeo aberto para dar conta de algumas dessas perguntas. Por isso mesmo eu subdividi a aula, devem aí vir 2 ou 3 vídeos, talvez mais, no qual eu reuni as perguntas em tópicos, né, em alguns gêneros, e vou tentar em cada vídeo dar conta dessas perguntas. A primeira delas o primeiro vídeo, né, a primeira parte dessa aula, então vai ser sobre perguntas a respeito da cosmovisão. Para contextualizar, quem não fez o curso, quem não foi meu aluno, porque quem foi meu aluno já sabe do que eu estou falando quando eu estou usando essa palavra aqui, porque no curso para fins didáticos, eu subdividi o mundo do imaginário em 3 dimensões. A dimensão do imaginário propriamente pessoal, individual, que contém a memória, uma dimensão da cosmovisão propriamente dita e uma dimensão mitológica. E as perguntas então desse primeiro vídeo vão se direcionar primeiro então a essa dimensão da cosmovisão e por tabela também a mitológica, porque estão mais próximas. E os próximos vídeos daí eu vou lidar com o aspecto do imaginário mais pessoal, da memória, etc. E tal. Bom, eu não vou dar aqui o nome de quem perguntou, também não vou ler as perguntas propriamente ditas, vou apenas reuni-las em 2 perguntas que de algum modo já, pelo menos um grupo delas, ajuda a dar uma resposta para a outra. A maior parte das perguntas que me chegam a respeito disso, de cosmovisão, é justamente assim, como é que faço para trocar a minha cosmovisão? Como é que eu recupero uma cosmovisão? Como é que eu restauro uma cosmovisão? Como é que eu conheço cosmovisões? Vem embutido então por trás, né, uma pergunta estrutural e estruturante dessas perguntas, é o famoso como faz. Né? Quer dizer, aquela coisa prática. Tá, eu já estou sabendo, mais ou menos, e como é que faz então agora? Na prática. O segundo grupo de perguntas tem a ver com aqueles que já têm uma pista então de como faz. Então aí me perguntam, então eu tenho que ler a Bíblia então para adquirir a cosmovisão judaico-cristã da civilização ocidental? Eu tenho que estudar a cosmologia tradicional? Eu tenho que estudar simbologia, astrologia, alquimia? É isso aí que vai me dar uma cosmovisão melhor do que eu tenho hoje e tal? Então você vê que essas já são pistas que de algum modo dão alguma resposta para aquele primeiro grupo de perguntas. Bom, juntando as duas e então fazendo essas etapas, né, dessa pergunta de como é que faz na prática para lidar com o aspecto da cosmovisão, vou tentar dar algumas dicas ou esclarecer um pouquinho mais como é que é esse processo. Bom, primeiro de tudo, o primeiro passo é o que eu tentei dar no curso. Os meus alunos eu espero que tenham compreendido isso. Quer dizer, não há como você querer restaurar a cosmovisão, trocar a cosmovisão, ir para uma outra cosmovisão, se mudar de cosmovisão, sem você conhecer a sua primeiro. E quando eu digo a sua, é a sua individualmente falando. E no curso eu me foquei precisamente nisso. Quer dizer, trazer o esclarecimento suficiente, elementos suficientes para que o aluno tome consciência da sua cosmovisão, porque normalmente o que a pessoa faz é assim, ela conhece o suficiente do que é a cosmovisão propriamente moderna, ou então a cosmovisão ocidental, ou a cosmovisão brasileira, né, ou a cosmovisão da sua família, né? Mas o que interessa é o modo como você montou a visão a partir dessas cosmovisões que estavam dadas na cultura em torno de você.
Isso é mais do que fundamental aqui, essa tomada de consciência propriamente individual e pessoal, porque vamos dizer assim, o mais importante aqui é perceber que no fundo, nós não temos uma visão de cosmos propriamente dito. Tá? Como eu tentei trabalhar no curso, e já falei isso em outros momentos, algo que a modernidade fez com a cosmovisão foi justamente estilhaçar o cosmos. Né? O cosmos, por definição, ele tem uma ordem interna, ele tem uma organização própria, ele tem uma hierarquia, e isso é absolutamente repelente com o modo moderno de ver as coisas. Então, um dos processos pelos quais nós passamos, que a humanidade passou, né, a civilização ocidental passou na modernidade, é justamente o arrebentar do cosmos, enquanto tal, como uma unidade, um todo coerente. Né? E o que nos sobra, então, são estilhaços, cacos, fragmentos disso tudo. E então o que a gente chama de cosmovisão nada mais é do que um apanhado desses cacos, ou de alguns deles, nos quais a gente dá o nome do todo. A gente acredita que ali a gente está com o todo de algum modo. Um desses todos é o que a gente chama de ideologia. Então o sujeito tem uma cosmovisão esquerdista ou direitista, e quando você vê que ele está totalmente limitado naquele modo de ver as coisas. Então ele juntou uns pedaços ali, só o que existe é aquilo dali, tudo que está fora não presta, por exemplo. E tanto faz o cara de esquerda ou de direita. São estúpidos da mesma maneira. Falei muito disso no curso, para quem não é aluno e tiver interesse. Então essa tomada de consciência ela é absolutamente fundamental, porque você precisa saber como você montou, como é que você rearrumou esses fragmentozinhos aí dentro de você. Só para dar um outro exemplo, uma outra imagem que talvez facilite a visualização do que eu estou querendo dizer aí para essa fragmentação, você pode ver isso não numa escala individual, mas coletiva, quando você vai para ensinos superiores, a necessidade que surgiu de umas décadas para cá da tal da interdisciplinariedade, que é nada mais nada menos do que fragmentamos tanto o conhecimento que a gente tem especialistas de todas as coisas, mas são aqueles especialistas que entendem tudo a respeito de um pedacinho e nada mais a respeito do todo. E aí surgiu a necessidade de nós precisamos começar a conversar, precisamos juntar essas partes de novo. Então vem a tal da interdisciplinariedade, que é como se a gente tentasse montar um quebra-cabeça, juntar essas pecinhas de novo para ver qual é o todo. A diferença é que quando você tem um quebra-cabeça, você sabe qual é o todo que você está montando. E isso é provavelmente ter uma cosmovisão, então, e você vai juntá-lo de novo. Outra muito diferente é você ter um monte de peça e não saber que imagem você vai montar. E isso é a modernidade. Nós não temos uma imagem do cosmos mais. Nós temos um monte de peça e a gente vai juntando, de algum modo, vai empilhando. O máximo que a gente consegue fazer, muitas vezes, é só o reino da quantidade de peças, e nada além dela, nada além dessa quantidade. Só para dar mais um exemplo, então, do quanto esse primeiro passo é fundamental, a tomada de consciência de qual é a sua cosmovisão propriamente dita. Como você junta esses pedacinhos, como é que você lida. Dá um exemplozinho. O sujeito que ele é católico, por exemplo, eu mesmo sou católico. Então, ele é católico, ele segue ali as leis, mas, por exemplo, em alguns aspectos, a igreja está errada aqui nesse ponto. Esse negócio de camisinha aí está furada, não é assim, etc. e tal. Então, aqui eu não sigo. O que isso revela? O sujeito não vive por uma cosmovisão propriamente católica. Ele tem a cosmovisão dele, e enquanto a cosmovisão católica se encaixar na dele, ok. Se não concordar muito, com qual cosmovisão ele fica? Com aquela que ele tem. Deu para pegar o que eu estou querendo dizer? E é por isso que, se você não toma essa consciência, e ela mesma vai te dar de algum modo o caminho pelo qual você vai começar a consertar isso, se você não toma isso e vai direto para então estudar novas cosmovisões ou outras, então eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar cosmologia, etc. e tal, é muito provável que tudo o que você faça é literalmente apenas ir atrás de coisas melhores ou mais certas e nada mais nada menos do que encaixar numa ordem, numa organização e numa estrutura que está torta. Ou seja, aquelas coisas, por melhores que sejam ou pareçam, vão entrar do mesmo jeito que tudo mais entrou antes. E nada irá acontecer em termos de cosmovisão. Você não mudará nada no modo como você vê as coisas e não terá uma visão de cosmos propriamente dita. Eu vou só conseguir aludir aqui para quem não é aluno, mas para quem é aluno vai entender perfeitamente bem, que é por isso que eu destaquei tanto aquele aspecto cartesiano dessa fragmentação da nossa cosmovisão. Porque, no fundo, quando você tem tanto fragmento em volta, então a existência se torna um negócio meio que estranho. Eu não estou mais dentro da existência. Eu penso, logo eu existo. Então, aquela divisão de sujeito e objeto surge quase como uma necessidade de procurar uma espécie de todo e de fundamento do todo, no qual eu vou buscar em mim mesmo. Quer dizer, sou eu que junto essas coisas, e não as coisas mesmas que têm uma ordem, e eu estou dentro dessa ordem. Então,
somos cartesianos meio que forçosamente, porque eu acabo tendo que ter o único critério que eu tenho de unidade, de totalidade, acaba sendo aquilo que eu penso a respeito das coisas, né? Está em mim mesmo, né? No tal do eu pensante, que tem uma credibilidade maior do que a própria existência, porque, no final das contas, eu chego à conclusão dela através do meu próprio pensamento. Né? Então, digamos assim, essa centralidade do eu pensante, do eu e existência separados, é algo que está estruturando quase todas as cosmovisões das pessoas que eu conheço, no final das contas. E é por isso mesmo que o século XX é o século das pessoas deslocadas, das pessoas que estranham a existência, que não veem sentido nela, que se sentem sempre deslocadas, seja do meio social, seja do todo da existência, que sentem que não sabem qual é o seu papel no mundo, o que eu tenho que fazer aqui, etc. e tal. É como se elas não fossem um bicho estranho, um peixe fora da água, literalmente falando, que é o eu pensante. Né? É o peixe que sai da água e diz, eu penso, logo a água existe. Né? É como se tivesse saído dali para poder fazer isso. Então, um dos aspectos fundamentais da nossa cosmovisão acaba sendo o alto grau de credibilidade que a gente dá, afinal de contas, para o nosso próprio eu pensante, o nosso próprio modo de conhecer as coisas, no final das contas. Vocês vejam como isso é consolidado na época escolar, porque tudo aquilo que você aprende na escola são discursos a respeito de coisas, as quais ninguém se preocupa muito em mostrá-las na vida real. Qual é a relação daquilo com a existência como um todo. Como aquelas matérias, elas são matérias que às vezes nem conversam entre si, a própria noção da totalidade, como essas coisas se organizam, fica completamente fora de questão. Então você tem nada mais nada menos do que discursos, né, que fazem sentido dentro deles mesmos, mas que muitas vezes não conversam com os discursos ao lado e não tem relação nenhuma com a vida. Né? E o modo então como nós aprendemos a aprender é bastante cartesiano, ou seja, é um modo no qual eu aprendo no meu pensamento, no mundo do pensamento e do discurso, mas muito pouco no aspecto da existencial. E é por isso mesmo que muitas perguntas surgem. Como é que faz para sair do pensante, que eu já consegui ter a informação, para o aspecto existencial propriamente dito? É uma espécie de confissão dessa cosmovisão, né? Dessa ausência de cosmovisão no final das contas. Eu não tenho um todo. Né? Eu tenho um todo só no mundo do pensamento e do discurso, daquilo que eu consigo me informar. Então é por isso que muitas vezes muitos começam esse processo de formação, quando percebem que precisam conhecer, se formar, enfim, intelectualmente falando. É por isso que muitos, quando começam com isso, na verdade, eles não estão aprendendo nada, não está acontecendo nada com eles, porque eles estão estudando, lendo, conhecendo do mesmo jeito como sempre fizeram. Né? Então, por mais que estejam lendo agora coisas melhores ou mais certas do que antes, se você está lendo e estudando do mesmo jeito que era antes, o resultado será o mesmo. Né? Então, essa coisa, quando eu chamei de reino da quantidade, é muito comum. A pessoa começa, ela é informada do seguinte: olha, começa pela literatura, você tem que ter uma formação primeiro literária. Né? E quando não faz, compra lá uma enciclopédia de literatura, uma história da literatura, de alguém que tem uma autoridade, etc. e tal, como por exemplo Otto Maria Carpon no Brasil, né? História da literatura ocidental. Pego lá, anoto todos os livros e vou ler todos. Aí ele faz lá tabelas, né? Esse ano eu lerei 150, lerei 60, lerei não sei quantos, etc. e tal. E vai embora. E vai lendo aquilo, vai lendo aquilo, vai lendo aquilo, vai lendo aquilo. Quer dizer, ele começa esse processo do mesmo jeito como ele vai para a academia para tentar, né, ficar mais bonito, mais saudável, com mais energia. Ou seja, ele entra na academia, faz meia hora de esteira, mais não sei quanto de supino, mais não sei o que e tal, e toma suplemento, etc, etc. E aí vai deixar ele bonitão, ou saudável, ou fortão, sei lá, o que quer que seja no final das contas. Quer dizer, é um processo de treinamento para se ver o resultado no final. Se você vai fazer um processo de formação cultural e intelectual por esse meio, você já se ferrou. Porque não é assim de maneira alguma que você se forma. Tá? O máximo que você vai conseguir fazer nisso daí é literalmente o reino da quantidade de coisas lidas, mas nunca absorvidas. E cultura, pelo próprio nome diz, como o próprio nome diz, precisa ser cultivado. Então mais vale um único livro bem lido no ano todo do que 6 milhões de livros lidos. Porque você está ali só simplesmente sendo informado a respeito daquilo. Está indo para... É só discurso, é só pensamento no fim das contas, né, que você está absorvendo. E não propriamente o cultivo daquilo tudo. Isso é muito comum. Então a pessoa, não raro a pessoa começa, tenta ler literatura, não entende nada daquilo, acha que não é para ela aquilo dali, e ela rapidinho vai, preciso ler filosofia, preciso ler teologia. Né? E
não é que ela precisa, é que ela está mais familiarizada com aquele tipo de discurso que é mais descritivo e analítico, as coisas têm uma causa, uma consequência, etc, etc. E não é propriamente o tipo de discurso da literatura, para dar um exemplo. Né? Então ela vai ali, ela ama aquilo tudo. Então é muito fácil você encontrar pessoas muito eruditas, no sentido de terem lido muitas coisas, de conhecerem vários autores, saberem citar, às vezes de cabeça, trocentas coisas, mas quando você conhece elas pessoalmente, são de uma fragilidade de personalidade, de uma desintegração da personalidade na existência brutal. Porque elas são muito boas nesse mundo do pensamento, mas completamente inoperantes, vamos dizer assim, no existencial. Quer dizer, aquilo não se transforma em vida, propriamente dita. Né? Já falei demais a respeito desse aspecto, acho que já é o suficiente para se dar uma noção do quanto, então, essas coisas elas vão ajudar para você ter conhecimento de uma cosmovisão mais antiga, mais tradicional, ou melhor daquilo que você tem agora, mas o quanto não é por aí, apenas, vamos dizer assim, que a coisa vai funcionar, que essa troca vai se dar. É o que precisa se dar muito mais no plano existencial do que propriamente no plano do estudo. E aí, por exemplo, uma para dar um exemplo aqui de uma das dificuldades de um estudo e o quanto esse estudo pode ajudar também nesse processo. Digamos que você vai estudar astrologia, como tem muita gente que acaba estudando. Não para ser astrólogo, né, mas nesse sentido de obter um conhecimento que foi perdido. Aí você pega lá um signo qualquer, um planeta qualquer, e você começa, vou estudar isso aqui. O que significa, então, o signo de Áries, Câncer, sei lá, Sagitário, qualquer coisa que valha. E aí, o máximo que você vai encontrar lá é um monte de notas, né, de características daquele signo, daquele planeta e tal. E você não encontra uma explicação de por que é assim. Né? Você não encontra um discurso que diga, com começo, meio e fim, que as coisas são assim, daí você tem uma noção do todo daquilo ali. Não. Você tem uma estrutura que tem uma organização ali do zodíaco, de números, etc e tal, a coisa tem um todo, mas não é uma explicação do jeito que a gente está acostumado a ter e a exigir de algum modo. Então, como é que você estuda um negócio desse? Se você vai estudar do mesmo jeito que você estuda as outras coisas, o máximo que você vai fazer é uma espécie de dicionário. Né? Áries. Áries significa isso, 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 isso. Tá, e daí? O que interessa, o que é que você aprende quando você vai fazer um estudo desse? É quando você, diante dessas descrições todas, e não é provavelmente um tipo de pensamento, mas é uma espécie de atenção, é quando você, então, pelo funcionamento da sua imaginação, pela sua capacidade de associação e de combinação, você começa a perceber que aquelas características que em si mesmas não vão te dar uma explicação, elas têm algo a ver umas com as outras. Não de maneira total, mas com semelhanças e diferenças. E no conjunto dessas notas, aos poucos você vai ser capaz de intuir, perceber que existe uma razão analogante, no final das contas, quer dizer, uma razão que, digamos, explicaria por que todas essas características se referem a um único objeto. E quando você tem a percepção, então, do objeto, da presença real do Sagitário, por exemplo, ou do Áries, ou do planeta tal, quando você tem a presença daquilo dali, você vai perceber, então, que aquilo é indizível do modo como nós estamos acostumados a dizer as coisas. Indizível no sentido de um discurso descritivo, explicativo e analítico. O máximo que você consegue fazer nessa modalidade de discurso é dar um rol de características e de notas daquele objeto. E você vai perceber, então, que aquele objeto, então, aquelas características todas, no máximo vai fazer você ter uma intuição da presença, mas elas não vão dar conta de dizer tudo o que é aquilo ali, ou o que pode significar aquilo. E aí você percebe, então, que no final das contas, Sagitário ou Áries e tudo mais, precisa, então, ser comunicados através de um símbolo. O símbolo que vai, então, carregar todos esses significados consigo e vão te transmitir isso, vai transmitir isso para você. Ter todas aquelas notas e informações, obviamente que vai ajudar, porque daí você vai saber quais são os significados possíveis. Outra muito diferente é você ter o símbolo carregado de significados. É o símbolo no qual você não precisa correr para o dicionário para saber o que ele significa. Ele por si só vai dizer para você o que ele significa. E para isso você vai precisar de saber do quê? Do contexto no qual ele está colocado. Um símbolo por si só pode significar N coisas. Para você saber o que ele significa depende do contexto no qual ele está colocado. Compreende? Então, se você vai querer entender, por exemplo, vamos fazer cosmologia tradicional, né? Vamos deixar um pouco da astrologia. E você vai pegar, por exemplo, faça esse exercício, vá para uma praça, um parque, e sente diante de uma árvore. E fique simplesmente ali, diante dela. E faça como na astrologia, só características e notas do que aquilo diz para você, o que o objeto está dizendo, e não você está
jogando nele, né, ou aprendeu de outros. O que ele está te dizendo a respeito daquilo. E você vai perceber que aquela árvore está dentro de um contexto de uma certa ordem, de uma certa hierarquia, de uma certa organização da natureza, que está dado ali para você. E que de algum modo se comunica para você a partir dela, e não a partir do seu pensamento. Esse processo mais meditativo, vamos chamar assim, de você calar o eu pensante e de você deixar que os símbolos se comuniquem de algum modo para você, isso já é algo muito mais existencial do que de estudo. Isso é muito mais você ver os símbolos dentro do seu contexto, aí no caso o simbolismo natural, dentro do seu contexto propriamente natural. Para fazer saltos aqui, deixar a coisa mais sugestiva do que explicativa, que não é essa a função desse vídeo, vocês vão ver então que muitas vezes diante daquela árvore, de uma árvore, você não vai conseguir ter linguagem para dizer tudo o que ela está ali comunicando de algum modo. Você está percebendo várias coisas, mas você não consegue dizê-las. Do mesmo jeito que você pega o símbolo, o signo tal, você não consegue dar uma explicação dele, só algumas características. É o mesmo processo no final das contas. Então, essa mudança existencial, na qual você meio que se cala, e você meio que vira um espectador do símbolo, e você meio que faz parte daquela paisagem, e você deixa que ela se comunique de algum modo com você. Isso é a mudança da cosmovisão de algum modo. Você participando do cosmos e não o contrário. Não como um observador, como um cientista, a analisar aquilo estando desde fora, mas como um partícipe daquilo. Essa posição existencial que eu estou falando para vocês é a posição existencial absolutamente necessária e exigida para você entender literatura, para você entender poesia, arte poética como um todo. Existe o termo técnico chamado suspension of disbelief, a suspensão da descrença. Nada mais é do que você calar a boca do que você pensa a respeito do que quer que seja e participar da história como um espectador, entregando-se a ela. Quando você vai no cinema, é precisamente isso que o cinema faz com você. É aquela bruta tela, aquele som alto pra cacete, e você esquece de você mesmo naquelas 2 horas que você está vendo aquele filme. Você entrou naquela história. O cinema é como se fosse a força, você vai participar disso daqui, de algum modo. E é essa exigência que a gente muitas vezes não faz. Porque às vezes para você poder entrar numa história verdadeira, vai exigir um tempo muito maior do que o tempo da leitura. Não, hoje eu vou ler 10 páginas, hoje eu vou ler 15 páginas. Não, estou demorando mais esse livro porque eu tenho mais 60 para ler na minha listinha. Dane-se tudo isso. Eu estou diante da história, eu quero ficar com a história. Eu quero conviver com ela. Eu quero que ela fale comigo. E esse aprendizado, então, no final das contas, ele é dado pela própria experiência de você no mundo, como um todo. Eu falei da natureza, mas pode ser da própria ação humana. Quer dizer, você para prestar atenção no modo como nós fazemos as nossas ruas, as nossas quadras, as nossas casas. Você vai ver que existe também um princípio de ordem, de hierarquia que se impõe a você, de alguma maneira. E você vai ter a própria produção humana, então, da arte propriamente dita. Quer dizer, quando você pega uma pintura de uma árvore, o que o pintor fez? Ele literalmente destacou significados maiores através da luz, da sombra, da perspectiva, que às vezes você não prestaria atenção. E ele então facilita para você esse serviço dessa meditação. A mesma coisa, a narrativa de uma obra literária. Uma série de detalhes que no dia a dia atrapalham a percepção do que significa a nossa própria existência, são ali jogados para fora e deixados de uma maneira transparente, para que você então participe daquela vida com significado e a presença real do que está sendo comunicado se faça revelar para você do mesmo jeito como você pegou a presença real do signo tal, com aquelas características todas. Você vê que você não consegue dizer aquilo, mas aquilo está diante de você. Mesma coisa uma obra literária. Quando você tem algo que está diante de você e que para você dizer o que seja, você precisa contar aquela história de novo, de algum modo. Aí você chegou em alguma coisa. A esse respeito, até eu recomendo a leitura do livro do George Steiner, não sei bem o sobrenome dele, é George Steiner, com S no começo, que tem vários livros traduzidos. Esse propriamente chama-se Presenças Reais. Eu não sei se tem tradução no português do Brasil, mas tem uma tradução portuguesa de Portugal, e tem e-book, que eu comprei, foi no e-book da Amazon. É uma leitura muito exigente para quem é novato, eu me dirijo muito mais a novatos do que quem já está caminhando, mas é de se anotar, porque ele vai falar justamente disso. Quer dizer, o que está presente realmente quando você lê um livro de literatura, por exemplo, quando você escuta uma música, quando você vê uma tela, uma pintura propriamente dita. Então é assim que você vai, no final das contas, mudar a sua cosmovisão. Você vai se reinstalar nessa cosmovisão, e não provavelmente pelo estudo da cosmovisão, não pelo estudo da cosmologia. Tudo isso vai ajudar, obviamente falando, porque vai ajudar você a se colocar diante das coisas. Mas não é o estudo delas que vai fazer o milagre por si só.
Né? Até por isso mesmo, nesse aspecto que uma das possibilidades do curso, para quem fez o curso de introdução, que vai estar disponível aqui também no Instituto nos próximos dias, é o meu primeiro curso que eu dei, Educação da Imaginação, um curso mais extenso, de 30 e poucas aulas, mas nas primeiras 8 eu lido justamente com esse problema, com essa dificuldade de nós darmos credibilidade e autoridade para o discurso poético, para que ele comunique verdades verdadeiramente falando, e eu permita que ele comunique essas verdades para mim. Eu lido com isso nesse curso. Então, para quem também perguntou sobre continuidades do curso, as primeiras 8 aulas dão conta disso. Ok? Bom, eu vou voltar a falar um pouquinho disso talvez nos outros vídeos, mas eu acredito que para dar conta desse conjunto de perguntas, eu acho que já é mais ou menos o suficiente. Espero que eu tenha dado pelo menos um aperitivo do curso para quem não fez, mas o suficiente para ter entendido, né, o caminho que eu sigo no meu trabalho. E para quem fez o curso e me fez as perguntas da Cosmovisão, espero que tenha ficado um pouco mais claro também o que eu tinha para dizer. Ok? Então, já volto para responder outras perguntas.